aqui não é um treinamento de plataforma propriamente dito. O treinamento de plataforma desse equipamento tem duração de 6 horas, tem uma parte teórica e uma parte prática. Eu vou falar aqui mais algumas questões operacionais desse equipamento especial, né? Então, pessoal, a primeira parte é a parte de nomenclatura do equipamento. Aqui, esse é o modelo 450AJ. Então, o que significa isso daqui? Essas dois primeiros números significa a altura da máquina em pés, tanto que ela sobe a capacidade de altura máxima dela. Nesse caso aqui é 45 pés. Se a gente multiplicar por 0,3, ele vai dar aproximadamente 13 metros e meio. Ou seja, 13 metros e meio da base dela, eu estendo ela totalmente na vertical até a base do piso dela ali. Contando com a altura de uma média de uma pessoa, tem uma altura de trabalho de aproximadamente 15 metros. Então, se a gente pegar esse 45 grosseiramente dividido por 3, vai dar 15 metros, que é a altura máxima dela, né, de altura de trabalho nesse caso. Esse A significa que ela tem uma lança articulada. Quando a gente olha aqui, ela tem aquela lança ali de trás, que eleva sozinho aquela lança. Eu tenho essas duas aqui. Então, ou seja, é uma máquina articulada. Eu posso tanto elevar a primeira lança, quanto apenas essa lança de baixo. É opcional, por isso que ela é articulada. E o J é porque ela tem uma lança auxiliar, que é o jibe. Vocês que trabalham com guindaste aí já estão até acostumados, né, com essa nomenclatura de jibe, né? Então é aquela lança auxiliar ali. Da parte aqui de operação, pessoal, é assim, o ideal é, primeiramente, antes de tudo, quem for operar, ler o manual de operação da máquina. Então ali naquele porta-manual, tem um manual em português da máquina. É ideal que leia e compreenda o manual sempre, né, naturalmente. Está em português, qualquer dúvida pode mandar um contato com a gente lá no JLG, mas ele é bem autoexplicativo. Então, tudo que eu estiver falando aqui, né, vai ser uma prévia daquele manual de operação. Tem algumas outras questões operacionais também, que aí seria, como eu falei, mencionei mais para um curso de operação mesmo, que é a parte de análise do terreno, né, análise do local de trabalho, se não tem nenhum fio de alta tensão trabalhando perto, visualizar a área de trabalho, ver se não tem nenhum obstáculo, se tiver, comunicar ou sinalizar essa parte aí, né, desligamento adequado também, toda essa parte operacional, né, também que deve ser analisada quando for operar a máquina, né. Esse é um equipamento muito seguro, né, desde que operado corretamente. Então, pessoal, da parte de operação dele, propriamente dito, nós temos esse comando de solo e temos aquele comando que é o comando de plataforma. Basicamente, esse comando de solo aqui, ele só serve para fazer o teste do equipamento. Então, sempre antes de iniciar um turno, alguma coisa desse tipo, o ideal é estar fazendo todos os testes de função por aqui por baixo, e também caso precisar fazer uma descida de emergência de alguém. Então, se vocês na obra estiverem trabalhando, só tiver vocês que operem, é necessário que vocês pelo menos indiquem para alguém, ensinem para alguém como funciona só a descida de emergência dela, caso precisar utilizá-la. E eu vou explicar também toda essa parte aí, tá ok? Então, pessoal, aqui ó, da parte de componentes desse painel é bem simples. Nós temos essa chave aqui seletora, que quando ela está aqui ó, na posição dessa roxa, eu posso operar por esses comandos aqui de baixo. Quando eu coloco na posição azul aqui, ó, você vê que tem esse desenho azul aqui também, é que ela está habilitada para trabalhar pela plataforma. Então eu vou ligar ela por baixo. Eu coloco ela aqui por baixo e puxo meu botão de emergência. Ela vai acender, dependendo do clima, se o motor não está em incandescência, né? Zero de incandescência do motor. Depois de pouco tempo apaga. Eu tenho esse visor aqui, que ele é o orímetro. Então nesse caso aqui está me indicando 5,3 horas. Quando eu coloco para a direita, ele aparece todas as falhas do equipamento. Falhas e questões operacionais também, né? Que nem tudo é uma falha, né? Ela pode tanto aparecer falha de algum equipamento, algum sensor, alguma coisa desse tipo, quando ela pode também dar uma falha do tipo assim, o operador lá de cima, ele na hora de ligar a máquina estava com o pedal no pedal habilitador do equipamento. Isso daí ela vai dar uma falha, não uma falha assim do equipamento, é mais uma questão operacional. Então fica registrado aqui as falhas. Voltando aqui para a esquerda,
quando ele vem aqui no orímetro, significa que a máquina está tudo ok para operar. Não tem nenhuma falha ativa, nada que impeça o equipamento da máquina. Claro que antes de cada operação também é necessário verificar o nível de óleo do motor, né, o nível de óleo hidráulico, fazer toda uma inspeção visual do equipamento também. Essas informações, como eu disse, isso, exatamente, essas informações vai ter tudo no manual lá de operação, como eu mencionei para vocês, né. Vou dar mais uma questão dessa parte operacional. Coloquei aqui para operar do solo, puxei meu botão de emergência, quando eu coloco aqui para cima, puro, meu equipamento dá partida livre. A partir de agora, eu posso usar o meu equipamento. Perceba que por aqui ele não está fazendo nenhuma função. Por quê? Eu preciso colocar essa chavinha para baixo e aí eu fazer uma função. Por aqui eu consigo fazer todas as funções. Para poder operar nas amarelas. Ah, beleza. Tem que estar pressionado, né? Exatamente. Tem que sempre estar pressionado. Eu pergunto se não só no olho aí. Esse botão aqui, ele tem sempre que estar pressionado quando eu operar por aqui. Só quando tiver por aqui por baixo. Exatamente. Eu uso as minhas duas mãos para operar aqui por baixo. Você levantou ele sem pressionar, ele só liga a máquina. Só liga a máquina. Ó, vou até fazer o teste novamente. Vou pressionar aqui e só ela ligada, né? Ó. Vou esperar essa luz se apagar. Depois, quando a máquina estiver trabalhando, por exemplo, ela trabalhou com ela uns 20 minutos, por exemplo. E aí, na hora que eu for ligar ela, provavelmente essa luz não vai acender. Que é só quando o motor está frio. Ligo a máquina, tenho que fazer qualquer função, ó. Eu consigo fazer. Eu vou tentar apertar isso aqui. Para ele fazer alguma função. Mas aí, você desligou, né? Aí lá não tem problema de ficar no roxinho? Aqui não tem problema. Naquele ponto preto a máquina está desligada. Aqui assim, eu só vou conseguir tirar a minha chave quando no pontinho preto. Entendeu? Aqui eu consigo tirar a minha chave, ó. Por aqui eu não consigo tirar, a não ser que eu forçar muito. Na obra é muito comum acontecer do pessoal forçar muito e até danificar isso aqui, ou então o pessoal perde a chave, acaba usando uma chave de fenda, isso aí não é recomendável, né, fazer essa parte aí, né? Uma outra questão também é o seguinte. É a descida de emergência do equipamento. Então vamos imaginar que deu algum problema no motor do equipamento, igual agora. E minha máquina está lá com uma pessoa ali em cima e eu preciso descer aquela pessoa na emergência. Como que eu faço? Eu ligo a minha máquina aqui normal, como se fosse operar ela, só que o motor não está dando partida. N assuntos, pode até ser que o motor, por exemplo, acabou o combustível. Ele não está ligando o motor de jeito nenhum, preciso descer a pessoa. Aí eu aperto aqui o botão para baixo e faço a função que eu quero para a descida da máquina. Nesse caso, como é só essa lança inferior que está elevada, eu vou abaixar ela. Aperto esse botão de emergência. E faço a minha função de descida. Com ela desligada. Ela desligada. Porém, pessoal, isso aqui ó, é só descida de emergência. Desligado com falha no motor. Exatamente, porque muitas vezes se forçar muito por aqui, ela tem um motor elétrico que ela é só feito para descida de emergência. Se começar a usar muito, pode ser que dê problema naquele motor. Então é só uma descida de emergência para testar. Exatamente, é esse procedimento que eu falei. Caso você estiver trabalhando sozinho numa obra, está indicando uma outra pessoa para... instruindo uma outra pessoa aqui para fazer. Fazer lá na plataforma ou consegue? Consigo. Lá eu vou explicar melhor, porque lá muda algumas questões, né? Aqui, pessoal, eu consigo fazer todas as operações da máquina, com exceção da parte de deslocamento. A parte de deslocamento eu só consigo fazer lá pelo painel de plataforma, exatamente. Ok? Pessoal, esse botão de giro, ele não funciona aqui, por aqui? Sim, ele faz o giro de toda essa mesa aqui de giro. Posso testar aqui para você ver? Pode. A máquina vai girar, tá? Faço o giro na mesa dela.
giro da mesa dela, mas não consigo fazer o giro das rodas, entendeu? Exatamente, é. Pessoal, esse aqui é um painel indicativo também. Aqui, ó, eu vou apertar o botão vermelho e ligar novamente. Na hora da partida ele vai mostrar só por um instante todos os botões aqui dessa parte. O que são esses botões aqui? Se ele tiver com um triângulozinho, aliás um raiozinho, é se tiver algum problema elétrico na máquina. Então se a máquina não estiver funcionando e ela tiver tipo como se fosse um raiozinho aqui, é que ela da máquina está com alguma falha. Outras questões que aparecem aqui é a parte de motor, do aquecimento de motor, se o motor está muito aquecido, muito quente, se a pressão do óleo tiver com pressão baixa, ele vai acusar aqui. Temperatura do radiador também, tudo ele vai acusar aqui, ó. Vou desligar e ligar rapidamente para vocês verem, ó. Nível de combustível aqui é aquela luz, ó. Deixa eu fazer novamente aqui. Essa luz aqui, se ela tiver com algum problema, né? Uma exclamação aqui. Vocês viram que aqui tem uma falha, pessoal? Verde aqui, ó. Como se estivesse impedindo a máquina de deslocar. Quando estiver lá em cima no painel de plataforma, eu explico melhor o que é isso aqui. Uma falha bem típica. Da parte de comandos aqui, pessoal, pelo desenho aqui, basicamente autoexplicativo. Eu tenho a função de giro da mesa, a função de subida e descida da lança inferior, subida e descida da lança superior. Eu tenho a função de liberação da lança telescópica, né, que ela vai sair uma de dentro da outra. Isso, exatamente. Aqui eu tenho a do jibe. Aqui eu tenho a rotação do cesto ali, do cesto da plataforma. E aqui eu tenho o nivelamento do cesto da plataforma. Exatamente. Aqui eu tenho, como eu te disse, né, a função para operar pela mesa e a outra de cima para operar pela plataforma. Pessoal, com relação aqui a essa parte de comandos, tem alguma dúvida? Algo que não ficou esclarecido? Aquele painelzinho que parece um walkie-talkie ali. Esse aqui? Toda vez que você for ligar a máquina, você é obrigado a conferir? Não, aqui é só o orímetro. É o orímetro? Só o orímetro, exatamente. Vai ser a hora de trabalhar, vai trabalhar nela. Funciona com diesel ou com cabo de gasolina? Só diesel. Só diesel, Só né? diesel essa máquina aqui é só diesel. Hum. Nunca também colocar biodiesel, nem sei se tem aqui, né? Temos. Tem, né? Nunca colocar biodiesel, né? Sempre o S10. Se não tiver o S10, nessa máquina em especial, ainda ela aceita o S500. Aqui está escrito. Não tá Exatamente, indicado S10, diesel, né? exatamente. Pessoal, a parte de capacidade dela é assim, ó, é 249 quilos, sendo 2 pessoas mais a carga. Tudo isso bem distribuída, né? Então, imagine que você pega 3 pessoas de 50 quilos, vai dar 150 quilos. Eu posso colocar? Não, não posso colocar. É 2 pessoas mais a carga. Por que eu não posso colocar? Entre outras questões, estabilidade de equipamento, tudo isso, é a parte do talo abaixo do cinto. Pessoal, vamos pra lá então explicar aquela parte de lá, pode ser? Ela só liga se apertar pra cima, esse botãozinho. Aqui, ó. Aqueles caras aqui abre o motor, aqui para abrir o motor, é isso? Esse da Aqui? bomba aqui. Aí é a parte hidráulica. Esse daqui é para ligar o motor, exatamente. Só pra cima? Exatamente. Só que assim, ó, aqui, ó, para baixo ela funciona normal. Quando eu coloco para cima, eu não consigo ligar por aqui, eu ligo por lá. Mas assim, lá você pode ver que não acendeu nada aqui, porque o botão de emergência lá deve estar pressionado. De comandos. Mas eu vou tentar explicar, tá ok? Se depois alguém tiver alguma dúvida específica, alguma questão, pode conversar comigo. Eu não vou operar o equipamento porque eu estou sem o cinto, né? Então não posso operar sem o cinto de segurança. Mas depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, tiver um cinto aí, nós dois com o cinto vestido, a gente pode dar uma Pega prévia o cinto aqui. ali, pega o cinto. Tem um cinto. Comandante, O cinto vai ficar até melhor. Mas enfim, toda esticada, por a aqui, capacidade dela. Também pra ver a operação toda da máquina. sim, qual o seu nome? Então, O Itamar, ele fez uma pergunta aqui, ó, com a lança totalmente esticada, qual é a capacidade de carga dela? Itamar, ela, em qualquer raio dela, em qualquer posição, qualquer ângulo, a capacidade de carga dela é 249 quilos. Independente se eu estou trabalhando nessa posição ou nela totalmente elevada. Totalmente estendida, ela sempre é a capacidade dela vai ser 249 quilos, exatamente. No máximo, né? Capacidade restrita, ou seja, eu posso colocar É essa isso aí. carga, sendo 2 pessoas mais uma carga em qualquer posição, assim, né? Ela vai conseguir trabalhar normal. Pessoal, da parte aqui de funcionamento do painel de plataforma, eu tenho aqui meu botão de emergência, eu tenho esse botão aqui, ó, que é de igual maneira igual aquele lá, que eu ligo o meu motor
ou quando eu coloco aqui para baixo eu vou fazer a descida de emergência. Certo? Aqui na parte de deslocamento, você recorda que eu falei lá, eu não faço deslocamento, né? Por aqui que eu faço deslocamento. Então eu tenho esse controle aqui, esse joystick, que ele vai fazer a parte da frente, para trás, direita e esquerda. Então quando eu quiser virar minha máquina para direita, aperta esse botão, esquerda, aperta esse botão. Frente e traseira, eu preciso liberar esse anel trava. Então eu puxo esse anel trava, coloco ele um pouquinho para frente, eu posso soltar meu anel trava. E aí eu opero. Sendo que para trás, eu vou ter que fazer o mesmo procedimento. Levantar um pouco esse anel trava e ir para trás aqui. Isso aí é para fazer deslocamento. Também, não. Aí sem pressionar aí. Entendeu? Eu vou só mostrar os botões aqui, daqui a pouco a gente liga a máquina e faz algumas simulações aqui. Aí aqui, pessoal, eu tenho o botão da minha buzina. Eu tenho aqui uma função diferente que eu não tenho na outra, que é a parte de seleção de velocidade do equipamento. Então, aqui, todos não vão conseguir visualizar, mas depois subam aqui e vejam. Eu tenho essa posição totalmente para cima, que ele tem um desenho aqui da máquina, ela num piso plano e um desenho de um coelho, ou seja, a máquina ela vai trabalhar na velocidade máxima dela. Quando eu coloco nessa posição central aqui, ela vai trabalhar uma velocidade chamada tartaruga, ou seja, numa velocidade menor. Aí eu vou ter, né, menos velocidade, no entanto eu vou ter mais tração dela. E quando eu coloco aqui para baixo, é quando eu vou trabalhar no terreno irregular, subir alguma rampa, que aí eu vou precisar de mais tração do equipamento. Não, a velocidade não é tão considerável, porém eu preciso de tração do equipamento para ele vencer aquela rampa. Então é essa forma aqui, né? Então, via de regra, quando ela estiver totalmente para cima, geralmente é um piso plano, precisa de velocidade no meio. Estou fazendo lá as minhas funções, mas vamos dizer assim, estou trabalhando dentro de um galpão, vou andar pouco com ela, né? Estou fazendo um serviço aqui, por exemplo, depois vou me deslocar mais uns 5 metros, então eu seleciono aquela velocidade ali e quando eu tiver um terreno acidentado, uma obra, principalmente essa obra de infraestrutura, eu coloco aqui para a máquina ter mais tração. Ok, isso é a velocidade de deslocamento da máquina. Isso influencia aqui também? Não influencia aí, na velocidade do hidráulico, você está dizendo, né? Função de subida, descida, não influencia nada ali a questão de velocidade. Só deslocamento do equipamento. Que essa seleção vai estar relacionada com esse joystick aqui. Beleza? A outra questão é o seguinte, aqui, aqueles mesmos desenhos que eu tenho ali embaixo naquele painel, eu vou ter aqui. Que aqui, propriamente dito, é onde eu vou operar minha máquina, é onde eu vou fazer a subida, a descida dela, né? Então aqui eu tenho a parte do giro desse cesto, esquerda e direita. Lembrando que a frente da máquina é sempre aquele lado de lá. Vamos pensar pensando naqueles filmes medievais lá da época de Roma, que o cavalo ficava na frente, né? Aí tinha aquelas carroças estilo romano mesmo. É mais ou menos o mesmo conceito, né? Por isso que a frente dela é para lá e não aqui, né? Aqui é a traseira dela, né? E aqui é lado direito e lado esquerdo, né? Direito e esquerdo. Aqui eu tenho a minha subida daquela lança inferior. Alguns chamam como braço secundário. Aqui eu tenho a minha parte do jibe, que é o levantamento, né, e abaixamento do jibe. Aqui eu tenho a função desse braço telescópico, esse laranja que vai dentro desse aqui. Ou ele sai, estende ou retrai. É esse botão aqui. E aqui eu tenho uma função que é o nivelamento do cesto, que não é muito utilizada numa operação normal. As que mais usa mesmo é a subida da lança primária e a da lança secundária, que é essa aqui. Jibe e a telescópica, né? E o giro da plataforma aqui, né? Aqui, pessoal, nesse joystick aqui, ó, eu tenho também mais outras funções aqui desse camarada. Primeira função dele, para cima eu faço a elevação dessa lança aqui superior, para baixo a descida dela. Ele também tem aquela travinha que eu preciso elevar para poder liberar. Por que isso? Porque de repente a pessoa está trabalhando em um ambiente, um lugar mais restrito, sem querer a pessoa pode encostar aqui no joystick. Para a máquina evitar que a máquina aconteça algum acidente, alguma função involuntária, aí tem essa parte aqui,
aqui é uma parte de segurança do equipamento, por isso que eu preciso fazer essa elevação. E aqui, aquele giro da mesa, que acho que foi você que perguntou, né, ali de baixo, ali, a parte de direção, o giro da mesa, eu faço para esse joystick aqui também. Então aqui nós temos duas funções que de lá é feita com essas chavinhas aqui, que é a função de subida e descida desse braço primário e a função de giro da mesa direito e esquerdo. Vocês podem perceber, pessoal, que aqui tem alguns botões aqui, né, que estão que não são utilizados. Esse painel aqui, ó, ele é padrão para todos os equipamentos da JLG. Então, se a gente pega uma máquina dessas de 45 pés de capacidade até uma de 185 pés, vai ser o mesmo painel. Se vocês pegarem, por exemplo, uma 800 AJ, ela já tem, além dessa lança telescópica, uma lança telescópica da torre. Aí viria com esse botão ativado. Então isso daqui, eu digo isso porque teve um cliente nosso que recentemente foi fazer a máquina foi para um obra, o técnico de segurança contestou ele achando que era alguma gambiarra que ele tinha feito. Mas não, isso aqui é uma questão operacional mesmo, e mundialmente é assim o painel dela, mas de via de regra não tem tantos problemas por isso. Uma coisa que eu não expliquei ainda é esse botão aqui, ó, que é o potenciômetro, ou o creep, que o pessoal fala. Para que é esse botão aqui, ó? Esse botão, pessoal, ele vai influenciar na velocidade de subida, descida das funções hidráulicas do equipamento. Não tem nada a ver com a direção. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui a minha função de subida do equipamento. Imagina que ela está relativamente lenta. Se eu aumentar totalmente aqui, ela vai subir mais rápida, vamos dizer assim, né? Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade, exatamente, dela. Claro que aumenta a velocidade dentro da limitação do equipamento, seja do máximo que a máquina está configurada para fazer a subida e a descida dela. A única questão é que tem algumas funções que às vezes ela está bem perto aqui do final, bem perto, que pode acontecer. Você vai tentar fazer alguma função, especialmente essa aqui que é o braço inferior, que ela demanda mais força, porque ela vai subir o conjunto todo, e às vezes ela, a princípio, parece que não funciona. Mas não é, é só aumentar essa velocidade aqui um pouquinho e ela vai funcionar normal. A única influência desse potenciômetro na velocidade de deslocamento é se eu colocar totalmente aqui para a esquerda e ele fazer esse barulho. Aí a máquina vai ficar totalmente lenta. Então, se a máquina tiver... Fica na tartaruga. Exatamente, totalmente na tartaruga aqui, nesse desenho aqui da tartaruga, ela vai ficar totalmente lenta. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu tirar essa base aqui, aí esse potenciômetro já não vai ter mais influência sobre a velocidade. E sim esse botão aqui. Ok? A outra coisa que tem aqui no painel, pessoal, que eu não expliquei, é esse botão aqui, ó, que eles chamam de Drive Orientation, orientador de direção. Lembra que eu mencionei para vocês ali uma luz verdinha com o símbolo de proibir a máquina de deslocar? O que acontece? Aqui eu tenho uma seta preta e uma seta branca. Não sei se todos conseguem visualizar aqui. No equipamento ali também eu tenho uma seta preta e uma seta branca. O que significa? Que se eu colocar aqui para frente, eu estou indo para a máquina naquela direção. Seta preta, concorda? Agora, imagine na seguinte situação. Eu vou operar, fazer algum serviço no meio daquele container ali em cima. Sou operador da máquina. Eu levo minha máquina do jeito que ela está aqui e ela vai trabalhar com essa lança, ela vai estar com essa base aqui, só que com a lança ali reta naquela direção. Então eu vou estar no meio da máquina. Aí eu fui lá, fiz meu serviço, voltei para minha máquina, ligo a minha máquina, vou tentar deslocar ela, a máquina ela não vai deslocar, ela não vai andar, vai travar. E aí o operador provavelmente vai ligar para vocês, ou vai perguntar para vocês, a máquina travou. Não é que travou, é que é o seguinte. O que o projeto pensa? Eu estou lá trabalhando, eu posso esquecer qual é a minha referência. E se eu for aqui para frente, e minha frente não for a minha frente exatamente, eu estou no meio da máquina. Eu posso colocar aqui nessa parte preta, para frente aqui, e ela for para trás. Se eu posso conseguir girar essa máquina aqui ela não gira 360 graus contínuo, mas ela chega quase 360 graus. Ela vai a 355 graus, ou seja, ela quase dá 360. Então, o que é isso? Esse é um alerta para o operador. Ela não vai travar, vai aparecer aqui aquela luz, exatamente. E aí o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que olhar aqui, ele olha aqui e fala, ó, o preto está naquela direção. Aí ele confere com a base da máquina
aí ele aperta esse botão uma vez e aí a máquina é liberada para poder fazer o deslocamento. Semana retrasada, eu fiz uma entrega técnica de um equipamento desse lá em Rondonópolis. E o cliente, a máquina foi para a obra, né? E foi a uns 600 km de distância desse cliente. Aí a máquina travou lá. E aí o cara teve que deslocar até a máquina para ver que era só essa parte aqui que estava ativada. Ou seja, o cara ele girou a máquina para trás, foi tentar fazer o deslocamento, a máquina não fazia. Era só ter apertado esse botão que a máquina ia liberar para ele fazer o deslocamento. Aí ele vai para frente e para trás. Para frente e para trás, que é um alerta para o operador, né? Um alerta para o operador. O que a máquina está falando? Olha, presta atenção na onde você vai andar a máquina. Tem certeza que é essa direção? Aí, se um cara tiver um bom treinamento, ele vai ter essa ideia que, opa, peraí, preto, se eu colocar nessa posição, ela vai para a setinha preta. A setinha preta está para onde? Aí ele se baseia pela base da máquina. Na hora que o senhor foi fazer o serviço lá, botou ela torcida, né? Isso. Aí ela parou, ela não volta mais não, é? O motor vai funcionar normalmente. Ela vai voltar sim, ela não vai funcionar a direção. Pra frente, É o pra trás. giro, Exatamente. se ele voltar o O giro, giro eu posso voltar o giro normal E aqui. se ele voltar o giro na outra direção aqui, da outra seta, ela vai funcionar ou não? Funciona normal. É só apertar esse botão Aí ela aqui. tem que só lá botar pra poder pra ela Exatamente, sair. aperta esse botão. Ela funcionar normal, né? Exatamente, aperta o botão e alavanca. Beleza, Assim, pessoal? ó, o que ele vai dizer? Ele travou só para te orientar Exatamente. na direção. Por isso que é driver orientation. É. É para te orientar na direção. Tu vai saber para onde tem que ir. Aí quando tu toma essa consciência, aí tu aperta o botão e diz, ah não, é isso mesmo que eu quero. Entendeu? Perfeito, é isso mesmo. É essa consciência que o cara tem. Não impede nada da operação. Só Ela vai estar lá, né? Então, ou seja, pode ser que o cara fale, ah, mas é uma máquina nova, já deu um problema. Não, não é um problema, é uma questão operacional, né? Isso é um padrão de máquinas, não é só da máquina da 3G, né? Exatamente. Duas coisas ainda que falta eu explicar aqui, antes de eu fazer um simulado aqui, é essa parte do pedal aqui, habilitador. O que acontece? Eu venho aqui e ligo a minha máquina. Liguei minha máquina, eu não tenho que estar com o pedal pressionado. Aliás, se eu tiver com o pedal pressionado, ela não vai funcionar, ela não vai ligar. Posso ligar a parte elétrica aqui dela, ó, na hora que eu tentar ligar aqui a máquina, ó, ela não vai ligar e vai aparecer aqui, ó, esse símbolozinho aqui, esse triângulo aqui, ó, exclamação, dizendo que é uma falha, mas não é uma falha, porque eu preciso tirar meu pé do pedal, né? Pra embreagem. Exatamente. Depois que eu liguei a máquina, aí para mim fazer qualquer função, deslocamento, função de lança, aí eu tenho que apertar o meu pedal e segurar o meu pedal para fazer minha função. Caso eu faça aqui, aperto o meu pedal e ficar 7 segundos sem fazer nenhuma função, a minha máquina ela não vai funcionar mais. Aí eu tenho que fazer o quê? Só tirar e colocar o pedal novamente, só isso. Mas aquela questão de segurança também, né? Vai que o operador tá lá, tá com o pedal pressionado aqui, fazendo serviço. De repente ele pode encostar sem querer em algum botão aqui e até causar um acidente. Então, 7 segundos é o temporizador do pedal. Liguei minha máquina, apertei o pedal, faço a minha operação. Se eu ficar 7 segundos sem fazer nenhuma função, a máquina bloqueia, mas assim que eu pisar aqui, só pisar isso aqui novamente, ela volta a se ativar. É um bloqueio de segurança, exatamente. A outra questão de segurança, só para finalizar essa parte aqui do painel, é essa barra que tem aqui, chamada Skyguard. O que é? Essa barra aqui é uma barra anti-esmagamento. O que acontece? Imagine que o operador está fazendo uma atividade aqui, por algum motivo ele é prensado, ou numa estrutura metálica, ou numa parede, alguma coisa desse tipo. A tendência é ele ser esmagado aqui. E na hora que ele receber esse impacto, receber um impacto aqui de 23 quilos, o que vai acontecer? A minha máquina vai travar, vai acender essa luzinha aqui amarela e se ela tiver, dependendo, ela vai voltar um pouquinho a última função que ela está fazendo. Vai voltar de acordo com a intensidade que eu estava atuando. Então se eu estou subindo a minha máquina com tudo, apertei aqui, ela vai voltar por um tempo. Se eu estiver bem devagar com o meu equipamento, de repente tiver essa barra de esmagamento aqui e o operador for prensado contra ela, aí ela vai voltar só um pouquinho. Parece que essa barra aqui é anti-esmagamento, né? Isso aqui é um item de segurança que antigamente era vendido de série, agora vem em todos os equipamentos, né? Tem algumas obras, inclusive, que está até pedindo isso aqui, exigindo que tenha essa barra aqui, né?
Então tem até cliente nosso até que está comprando, mas aí é mais uma questão da obra mesmo, a obra exige. Já vi obras que teve acidente, né? Então o pessoal costuma, como ação preventiva, até colocar alguma coisa desse tipo aqui, né? No equipamento. Só por curiosidade, ela tem essa barra aqui, tem alguns modelos de máquina, que é tipo uma cordinha também com sensor aqui. A única diferença é que a cordinha, né, por exemplo assim, se ela sofrer um impacto, ela só vai cair no chão, aí vai desabilitar um sensor aqui, mas o funcionamento em si é o mesmo. Beleza? Pessoal, eu ainda não funcionei a máquina, vou funcionar agora. Alguém tem alguma dúvida especial sobre algum comando aqui? Esse botão aqui, esse aqui teu aqui, ele corta esse daqui? Esse aqui? É. Se esse aqui tiver totalmente aqui? Esse daqui corta. Aí ele fica totalmente lento, exatamente. Esse aqui corta, esse aqui. Fica lento. Fica totalmente lento, né? Esse botão amarelinho aí, Igual o muque. Esse botão aqui é só para liberação dessa barra aqui. Depois que eu apertei ela, só vem aqui, aperta o botão e pressiona aqui novamente que ela volta a operar normal. Eu notei uma situação, né, entre as três. Tem uma que tá uma sirene e as outras duas não, por quê? Você fala na operação? Isso, na hora que ela tá deslocando, liga ela, quando vai deslocar, tem uma que tá acionando uma sirene e as outras duas não. Não? Eu vou verificar essa parte aí, mas via de regra é configuração. Eu tenho ali o analisador, aí eu faço essa configuração aí. Mas eu vejo isso daí sim. Bem ter avisado, né, isso daí. Só com relação à operação, alguma dúvida assim com relação aos botões? O que serve essa tomada aqui? Essa tomada aqui, pessoal, é um opcional do equipamento. Ela tá ligada, tem uma extensão ali, ó, na frente daquela tomada amarela ali, né? Vou botar o carregador. É só para colocar se o cliente for usar uma furadeira, eu fundo como uma extensão na verdade, né? Então pode tirar aquele conector, tira esse aqui que eu acredito que não vai ter, não é no padrão nacional, né? E aí você pode usar ela como se fosse uma extensão, de lá para cá. Para quem aluga a máquina, usa bem pouco. Por quê? Porque às vezes na obra o pessoal tem um plug normal, às vezes é um plug stack. E aí muitas vezes na obra, as empresas de locação, geralmente elas nem mandam com nada, que é, às vezes o cara nem usa na obra e quando ele usa, o cliente lá mesmo coloca, né? Porque assim, se você manda com plug stack e aquele de 3 pinos, aí o cliente vai querer trocar. Então é melhor mandar assim que ele geralmente tem na obra lá para fazer essa troca, né? Pessoal, parte de operação aqui então, seguinte, bem lembrado, nessas indicações aqui do painel, pessoal, ela tem aqui, dentre a todas elas, ela tem aqui, ó, essa parte desse desenho aqui, quando a máquina estiver inclinada. Ou seja, se essa máquina tiver com essa luzinha vermelha acesa, vermelho, sinal de perigo. É porque a máquina está muito desnivelada. Ela está a um deslocamento igual ou maior que 5 graus. Aí qual que é o recomendável? A máquina ela não vai deslocar. Você tem que descer a lança, aliás, ela não vai subir, minto, ela não vai fazer a função de subida e descida dela, aliás. Aí o que é recomendável? Desce a máquina e leva ela para uma superfície plana. Se aqui tiver aceso, tudo tiver vermelho aceso, perigo. É uma situação que, se não corrigida, pode causar um acidente. Nesse caso, se eu insistir, a máquina pode tombar, né? Acaba a elevação dela. Exatamente. Então, às vezes, vai trabalhar ela. Coloquei ela numa rampa. Eu vou ter que subir ela na rampa. Se isso aqui tiver vermelho, ela nem vai subir. E nem insista também em qualquer operação dela. Algumas luzes que acende aqui são opcionais na máquina. Aqui, ó, tem aquela luz também, que é igual esse símbolo aqui, né? Que é do Drive Orientation. Isso aqui é a luz de vela de incandescência do motor. E tem também a luz aqui, ó. Duas luzes também. Essa aqui que é do pedal e essa aqui que é do potenciômetro. Tá vendo que tá um símbolo de uma lesma? Se ela estiver totalmente aqui para a esquerda, ela vai informar aqui que a máquina está totalmente lenta. Tirei desse botão aqui, ela já some essa luz aqui. Eu tenho uma dúvida aqui. Como Claro. ela não vai subir a rampa, né? Vai ter que ser içada então, no caso, né? Não, assim, a máquina em deslocamento, No caso lá, no caso você pode deslocar ela. Recomendação: evite sempre deslocar ela com a lança elevada. Entendeu? Que aí, por exemplo, se ela tombar, por algum motivo, ela tomba e o operador acidente com plataforma
é fatal. Agora, vai deslocar a máquina, vai deslocar por dependendo do terreno, não conhece o terreno, sabe se tem um buraco, alguma coisa? Só eleva esse jibe aqui dela. Ele eleva bastante. Então vai carregar a máquina alguma questão, não eleva a lança dela, eleva só o jibe dela. Imagine que você está andando e, infelizmente, não é essa a ideia. A ideia é sempre fazer uma análise dos riscos na obra, ver se não tem um buraco. Mas imagine que se ela caia assim num buraco. Se ela cair assim num buraco, dependendo da roda que cair, se por exemplo cair aquela roda esquerda, se o buraco não for muito fundo, claro, ela tem ali um eixo oscilante, que aí é 2 cilindros dela ali no final tem 2 cilindros que fazem essa compensação. Ela pode cair no buraco, mas a roda dela trava. Ou seja, ela anda em 3 rodas. Né? Ela consegue andar em 3 rodas. Agora, se o buraco for muito fundo, por exemplo, a máquina, a chance dela tombar é menor se ela estiver totalmente com a lança estendida. Então, essa parte de içamento, não, ela tem uma rampa de até 45%. Então, se a rampa for 45%, ela sobe. Ela tem uma capacidade muito boa de tração. É mais a questão de elevar ela, né? Na hora de elevar ela, esteja no piso mais nivelado possível. Exatamente. Então, procure um piso mais nivelado, né? Vocês que trabalham com guindaste, ele trabalha com guindaste aqui, né? Você tem lá as patolas, né, para fazer o nivelamento dela. O terreno pode estar acidentado, mas o guindaste tem que estar nivelado. Tem que estar nivelado. É mais ou menos esse conceito também de plataforma. E aquelas mesmas regras também, né? Solo compactado, tudo aquilo também serve essas regras aqui, né? E esse equipamento especial, pessoal, motor a combustão, é um equipamento assim, bem robusto também, sabe? Então ele tem uma boa né, capacidade, trabalha bem em obra, essa é a minha verdade, né? Tendo cuidado com manutenção, abastecimento dela, é um equipamento aí que dura muitos anos mesmo, sabe? Não é equipamento feito para dar probleminhas, entendeu? Nessa parte aí. Vou operar por aqui rapidamente. O que acontece? Lá embaixo já estou com o botão de emergência puxado, já selecionei para trabalhar aqui no painel de plataforma. Puxo o meu botão e ligo a máquina por aqui, ó. Vou dar partida no motor, tá ok? Feito isso, a minha máquina está apta para operar. Só que, aqui ó, de igual forma, eu preciso pedar no meu apertar no pedal, ó, você vê que o motor até já subiu um pouco a rotação dele, para poder fazer qualquer função aqui na máquina. Aí ó, você vê que agora caiu a rotação. Se eu tentar fazer alguma função aqui, ó, não vou conseguir, porque já deu aqueles 7 segundos. Aí eu venho aqui, ó, só aperto novamente e aí a máquina fica habilitada para mim fazer qualquer função que eu fizer. Faço deslocamento, sempre soltando essa trava, indo pra cá. E essa parte. Essa parte aqui. Pessoal, seguinte. Sempre com o pé aqui. Sempre com o pé aqui pressionado. Exatamente. Tudo que for fazendo ela tem que estar com o pé no acelerador, só uma fase. Exatamente. Daí sai. Aqui a parte de lança, pessoal, sequência de abertura de lança, quem vai escolher vai ser você, ou seja, o operador que vai escolher. Se ele quiser subir primeiro aquela lança de baixo, ele pode subir. Se ele quiser subir a primeira de cima, ele vai subir. Se ele quiser subir só esse jibe, ele vai subir. É mais do operador, né? O operador, por exemplo, se eu pedir para 3 pessoas aqui colocar uma bandeira ali no meio, cada 3 pessoas vai ter uma maneira de subir. Ela pode. É claro que por uma conveniência, é sempre melhor subir essa primária aqui. Por uma questão até de conforto operacional, né? Melhor subir essa primária, né? Aqui sempre. Liguei minha máquina aqui desse jeito que ela tá, pessoal. Tá apta para trabalhar. Eu posso fazer todas as funções que eu quiser aqui, observando essas regras aí, tranquilo no equipamento. Agora sobre o manual. Manual, vamos lá. Isso. Isso aqui tá em espanhol. Quem é espanhol aqui? Fala espanhol fluente. Tem um venezuelano. Tem um venezuelano aí, já dá pra trabalhar. A propósito, né? Aqueles que falam no site da JLG tem cópia desses manuais em tudo quanto é idioma. Tem mandarim, se vocês quiserem aí ler, praticar o mandarim de vocês, tem lá, viu? Aí aqui tá o manual de operação e segurança do equipamento, né? Então aqui ele vai ter prescrições de segurança, as responsabilidades do usuário, ou seja, o usuário ele tem que ter o curso, ele tem que ler esse manual, entender esse manual. Aqui tem falando sobre os controles da máquina, então todos esses controles que eu falei aqui, ó, vai estar aqui também, se você tiver alguma dúvida. Renovado em quanto tempo?
O curso você faz assim, ó, a norma não tem uma data específica para renovação. Mas vocês fazem o curso também? A gente ministra o curso de operação. É o curso, se um de nós fosse fazer para operador no estado? Se Então, ele fosse pagar, quanto seria? Lá na JLG tem duas modalidades de curso. Tem o curso de operação, ou seja, o curso de operação é um curso de 6 horas desse equipamento. Um cidadão que até Você pode colocar o cinto aí? Opera, se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Cadê o Rogério? Rogério é o... Botar um cidadão que já tem experiência, né? Rogério é o menino aí, quem for operador. Ah, outra coisa, mais importante de tudo. Aí tu parou aqui, aí desliga lá, né? Desliga lá, exatamente. Parei aqui, desligo lá. Outra coisa é o seguinte, ó. Esses pontos aqui de ancoragem, só 2 pontos de ancoragem. Duas pessoas, entendeu? Sempre aqui. Já vi empresa que técnico de segurança de trabalho pedia para colocar aqui, ó. Prender aqui no guarda-corpo, é errado. É aqui, ó. aqui, né? Aqui já foi estudado, testado e aguenta a carga ali, né? Já foi estudado esse ponto, justamente que esse aqui é o ponto para colocar o centro. Beleza? Tá lá abaixo aqui, né? Exatamente, tá lá abaixo. Pode botar um aqui, tem quando cair. Quem vai operar aí? Tem outro centro ali. A outra coisa não precisa colocar nos 2 pontos também, né? Deixa eu colocar os 2 ali. Só vou abrir ali e ver a questão da